Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Hoje nós estudaremos algo muito importante, uma atualização que chegou para quem é optante pelo Simples Nacional. Agora nós temos uma nova resolução que altera as regras do Simples Nacional, ou seja, quais elementos são importantes, quais são as condições para solicitação do Simples Nacional pelas empresas e assim por diante. Na tela, a matéria, e nós estudaremos e entenderemos o que mudou então para 2025 e também em 2026. Já gostou desse vídeo? Já gostou do tema? Deixa um like, se inscreva no nosso canal e na caixa de comentários você pode deixar quais são os próximos conteúdos que você deseja ver no nosso canal. Muito bem, vamos começar então tratando sobre a resolução, identificando quais foram as principais mudanças para o Simples Nacional e o que precisamos entender. E o primeiro passo começa com uma pergunta. O que você entende como Simples Nacional? Note que o Simples Nacional nada mais é do que um regime tributário simplificado que é destinado tanto para micro quanto para pequenas empresas. Ou seja, é ele que irá unificar vários tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais. Então, esse é o ponto número 1. Mas esse regime passa por atualizações diretamente. E essas atualizações visam acompanhar as mudanças tecnológicas, reduzir burocracias, combater irregularidades fiscais e assim por diante. Esse é o ponto número 1, então. Então, note, o que nós temos na tela agora é a mudança através da resolução número 183 de 2025 e o Comitê Gestor do Simples Nacional, que nós vamos chamar pela sigla CGSN, publicou a resolução e essa resolução tem alguns pontos que ela vai alterar. Ou seja, professora, pretendo começar a atuar agora e trabalhar como microempreendedor ou uma pequena empresa, mas quero ser optante do Simples Nacional. Essa resolução, então, vai valer para você. Foi publicada em outubro de 2025, mas com algumas mudanças. Já estão em vigor e outras serão válidas, ou entram em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Ou seja, é válida em todo o território, já foi publicada, mas entra em vigor. Então, note, o objetivo da resolução é integrar e modernizar o funcionamento do Simples Nacional em todo o país. Seria com certeza o seu ponto mais importante, mas há alguns elementos de destaque. O primeiro ponto, então, para nós tratarmos da mudança da resolução, são os princípios e a integração entre os fiscos. Então, note, a resolução número 183, ela define alguns princípios. Desses princípios, cooperação, transparência, justiça tributária e também integração administrativa. Então, tanto a União quanto os estados, quanto os municípios, agora eles precisam trabalhar de forma mais coordenada. Ou seja, todas as informações que envolvem o fisco desses entes federados são compartilhadas. Então eu te pergunto, quais são os benefícios e os riscos de uma maior integração digital dos órgãos públicos? É isso que nós pretendemos diminuir com a integração do Simples Nacional e dos fiscos. Além disso, o conceito de receita bruta, ele passou por uma ampliação. Antes, nós tínhamos um conceito muito encaixotado. Agora, receita bruta inclui todas as receitas da atividade principal da empresa, mesmo que ela tenha mais de um CNPJ ativo, que também é uma alteração. E isso evita que empresas fracionem o pagamento para poder permanecer no regime do Simples Nacional. Então, é a principal questão quando falamos de receita bruta. E várias empresas nesse conceito acabam sendo impactadas por essa mudança. Mas também não para por aí. Nós temos a chamada integração digital e a natureza integratória. Então agora, algumas declarações como o PGDAS, por exemplo, a das NCMEI, agora passam a ter a chamada natureza declaratória. Mas o que isso significa? Todos os dados que são informados constituem também confissão de dívida. O que você constitui, o que você informa é dívida. Isso reduz burocracias e aumenta a voluntariedade das obrigações também. Então, é uma terceira alteração que trouxe pela resolução número 183 de 2025. Vamos para a próxima atualização, então? Ainda na tela, os senhores podem ver que o ponto número 4 é a simplificação na adesão ao Simples Nacional. Mas como assim? Agora uma empresa que ela acabou de abrir, ela é recém-aberta, ela pode optar pelo Simples Nacional? Tanto pode, quanto pode optar no momento da abertura do CNPJ com efeito imediato.
em caso de pendências, algumas questões fiscais, 30 dias para corrigir. Então, é tão simplificado a integração que agora eu não preciso esperar determinadas atividades ou etapas burocráticas da empresa. Nós podemos iniciar as atividades e já no primeiro minuto, né, no momento imediato, tem-se então a adesão pelo Simples Nacional. Agora, os municípios, eles podem solicitar das empresas optantes a inscrituração também, desde que também ofereçam um programa gratuito para essas inscrições. Essa medida visa dar mais autonomia para esses municípios e melhorar o controle tributário local também, que é outra alteração. Então, quando nós falamos de autonomia municipal, a ideia eu quero reduzir os riscos daquela microempresa que é pequena, mas atua em mais de um município também. Avançando ainda nas alterações da Resolução 183, há mudanças também nas multas, as chamadas multas atualizadas para declarações. Ou seja, quando eu falo de PGA-SD, por exemplo, eu tenho 2% ao mês, sendo limitada a 20% por atraso ou falta de informação. E no caso de DEFs, né, é multa de 2% ao mês, mas essa multa ela também está limitada ao percentual de 20%, além de R$100 por grupo de 10 informações incorretas, que são alterações e não existiam. Lembrando que, neste caso, a multa mínima é de R$200. Essas informações, elas têm valor legal? Tem. Então, essas informações precisam estar precisas e isso é crucial. Então, note, se eu perguntar aos senhores quais práticas podem evitar esses erros nas empresas, então, além da integração, uma boa ferramenta e pessoal bem treinado. E, por fim, vamos falar das atualizações nas vedações a esse regime. Agora, as empresas que têm um sócio domiciliado no exterior, ou porventura uma outra empresa que mantenha filiais ou representações fora do nosso país, nesses dois casos, não podem ser optantes do Simples Nacional. E isso visa coibir planejamentos tributários irregulares, outras irregularidades e assim por diante. E fica a reflexão, né, certamente. Por que então que é tão importante limitar o Simples Nacional para negócios de pequeno porte que sejam nacionais? Isso é para garantir maior segurança, tanto da empresa quanto daqueles que trabalham com a empresa. Então, note, temos alguns impactos e alguns desafios a enfrentarmos, né, a partir de agora. Para empresários, precisam de mais atenção para as regularidades fiscais e as informações prestadas. Mas, por outro lado, há outros também para os contadores. Os contadores, a partir de agora, têm mais responsabilidade técnica e necessidade de atualização, tanto de si quanto das ferramentas. E, por fim, para o fisco, né? Por que não? E assim eu melhoro o controle e viso reduzir as fraudes. Claro, falando de impactos, falamos de desafios, né? Preciso de maior adaptação dos sistemas, treinamento das equipes e assim por diante. A publicação da Resolução 183, ela ocorreu no Diário da União, no dia 13 de outubro de 2025 e está disponível também para leitura na íntegra para os senhores. Então, é muito importante conhecer essas alterações, conhecer essas mudanças para estar atualizado. Gostou desse vídeo? Te convido a se inscrever no nosso canal, pois todas as semanas temos conteúdos muito atualizados sobre mudanças normativas, sobre e-social, sobre nota fiscal e todos os outros elementos que envolvem a contabilidade, a administração, um pouquinho do setor jurídico também. Não esqueça do seu like e compartilhe esse vídeo com outro colega da profissão. Até mais!